irmãos, na paz do Senhor Jesus. Todos felizes com Jesus? Jesus está feliz com você também? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. A sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1 e o versículo de número... Deus abençoe. Versículo de número 4 ao 9. Enquanto você localiza o texto, eu quero render graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder fazer exposição da Sua palavra. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Breno. Hoje não deu para ele estar aqui hoje. Que Deus conserve o seu ministério. Pastora Emanuele, é isso? Pastora Emanuele, Deus abençoe a sua vida. E a pastora Melry, isso. Acho que a última vez que eu vim aqui foi no ano passado, foi nesse período ainda. Numa vigília. Que Deus abençoe a vida do irmão também. Glória a Jesus. Você achou o texto? Glória a Deus. Diz a Bíblia, versículo de número 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, para que meu servo Moisés, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Assentai-vos, por gentileza. Queridos, agradeço também a vida do meu cunhado, o presbítero Eliseu. Costumo dizer que minha irmã ela gosta tanto de mim que ela arrumou um marido com o mesmo nome que eu, presbítero Eliseu. Que Deus continue abençoando a vida do irmão. Estou debaixo da bênção do meu pastor Jefferson, que congregamos ali na igreja de Goiânia para Cristo, no Real Conquista, e ele está de viagem. Deus abençoe a vida da minha irmã, missionária Luana, a vida daquela maravilhosa e linda princesa ali, que é a minha esposa, Ariane, de azul. Ela veio que nem o céu, vocês viram? Maravilha. Que Deus abençoe a sua vida, amor. Queridos, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque hoje eu não vou conseguir falar um pouquinho mais alto, porque eu ainda estou me recuperando de uma gripe que me deixou 2 dias seguidos de cama. Estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto onde o povo de Israel está passando por um momento de transição. Diga transição. O povo de Israel está passando por um período de transição. Por quê? Porque Moisés já acabara de ser assunto aos céus. Moisés acabara de morrer, e agora o seu sucessor haveria de
pegar o povo, pegar a autoridade, a liderança para conduzir o povo para a terra prometida, terra essa que mana leite e mel. Por que mana leite e mel? Porque lá tinha muito mel, se você tem essa dúvida, lá tinha muito mel e lá tinha muita vaca, era uma terra de muitas vacas, por isso mana leite e mel. E é uma transição bastante perigosa, por quê? Porque Moisés, ele foi um líder extremamente diferenciado. Eu tenho aprendido muito na minha trajetória que um líder, e eu vou pegar essa frase emprestada de um pastor muito respeitado, que um líder de verdade não é um líder que pega a autoridade para mandar, eu quero, eu faço, eu vou fazer. Um líder de verdade, liderado por Deus e tendo a sabedoria de Deus, ele, com a sabedoria de Deus, olha para o seu semelhante e quer que ele cresça. Então, o líder de verdade, presta atenção, o líder de verdade, ele faz crescer. Uma liderança da juventude não é uma liderança qualquer. Se nenhum jovem se desenvolveu, esse jovem que foi o líder não fez um bom trabalho. O trabalho foi em vão. Se o ministério de uma igreja não flui, a culpa vai ser do pastor. Por quê? A Bíblia nos diz que o pastor ele vai tomar por si conta dos sangues de todas as ovelhas que ele cuidou. Então, um pastor que não tem a visão de olhar para a igreja e falar, eu quero que a igreja cresça, é um pastor autoritarista. E diante da história toda que a gente já viu passando, a gente já viu muitos autoritários, governos autoritários, que eu não quero citar porque a gente vai fugir da lógica bíblica. Mas uma liderança autoritária é uma liderança que eu mando, eu faço, e ai de quem não fazer aquilo que eu quero. Isso é uma liderança autoritária. Só que Moisés é um líder nato. Porque primeiro ele passou por um processo muito difícil. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou pelos erros. Ele teve erros. Assassinou um egípcio. Estamos falando de alguém humano. E às vezes a gente olha para o pastor, para a pastora, e a gente acha que eles, por serem pastores, são super-heróis. Nananina não. Deus escolheu você da forma que você é. Seja humano, por gentileza. Você não é super-herói, você é humano. Esse corpo seu se fadiga. Esse corpo seu se cansa. Esse corpo seu não aguenta uma jornada direta de todos os dias, todos os dias, todos os dias, toda hora. Você precisa de descansar. Segura o irmão que está do seu lado com carinho, eu sei que é chato, mas fala para ele, seja humano. Pelo amor de Deus. Moisés, ele foi um líder extremamente diferenciado. E ele pega a liderança do povo de Israel e ele vai conduzir 500 mil de pessoas no deserto, até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Só que durante o percurso era para ser uma caminhada de 40 dias. Durou quantos anos? 40 anos. Por quê? Por causa da desobediência do povo. O povo precisava passar por um processo, o povo precisava crescer, o povo precisava amadurecer. Então, diante de toda a caminhada no deserto, eles passaram 40 anos nessa luta de amadurecimento, nessa luta para aprender a ser liderado, debaixo da graça de Deus. Quando estava de noite, a coluna do sol vinha e aquecia. Quando estava de dia, vinha a nuvem para trazer o alento para o povo, para que o povo não morresse no deserto, no calor escaldante de 50 graus. Se você pesquisar, chega a 50 graus. Por que você está falando isso, irmão Eliseu? O tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração foi as fronteiras do pecado. Presta atenção, para a gente chegar no objetivo, a gente precisa caminhar por alguns processos aqui. Escute isso. A Bíblia vai nos dizer que agora, depois que
Moisés morre, irmão, agora precisa alguém liderar esse povo. Deus levanta quem? Josué. E ele olha para Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Estudiosos dizem que Moisés passou por um período difícil, porque ele mesmo se perguntava: como que eu vou liderar esse povo, depois de o meu antecessor sendo Moisés? Como que faz para você substituir esse homem? E aí Deus chega diante de Josué e diz: seja forte e... porque quem te levantou fui eu. Você tem uma missão grande. E Josué se levanta em direção ao povo para fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. E agora ele se levanta e diz para o povo: pessoal, eu vou tomar a direção, eu vou ser o líder de vocês e a gente vai caminhar junto. O povo diz: tudo bem, para onde o Senhor disser para a gente ir, nós iremos. Se o Senhor disser para a gente ficar, nós ficaremos. E aí o povo começa a respeitar a autoridade de Josué. No capítulo de número 2 de Josué, a Bíblia vai nos dizer que Josué envia 2 espias. Quantos espias? Deus envia 2 espias. Josué envia dois espias para Jericó. Para quê? Para ver como é que era a terra, as fraquezas da terra, como é que eles fariam para chegar até essa terra e conquistar a promessa. Captou até aqui? Presta atenção. Josué manda 2 espias. Esses 2 espias chegam até lá, só que a missão ela meio que fracassa, porque o rei de Jericó, ele descobre que tem 2 espias querendo olhar a terra para saber as fraquezas para destruir. Aí Raabe vai lá e protege esses 2 espias. Só que aí ela sabia da fama do povo de Deus. A fama do povo de Deus, ela era tão grande. Presta atenção nisso aqui. Todos os relatos que a gente vê do povo de Deus, o povo de Israel, quando caminhava com Deus, era o povo mais vencedor da face da terra. Não tinha exército que ganhava, não tinha ninguém que ganhava, não tinha ninguém que poderia vencer esse povo. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para esse povo: aprenda a me obedecer, que enquanto você estiver na minha dependência, a vitória é certa. Você pode marchar, você pode navegar, porque é eu que estou comandando, é eu que estou direcionando. Levanta a mão para o céu e deixa eu te dizer: deixa Deus governar a sua vida, deixa Deus governar a sua história, que o resultado, Ele se responsabiliza. E a Bíblia nos diz que esses 2 espias voltam para casa com a ajuda de Raabe. Raabe ajuda eles e eles voltam. E diz: Josué, a terra lá é bacana. Pastora, mana leite e mel que é bacana. Tem mel que é para beleza. Tem muito mel aquela terra. É como Deus disse: aquela terra é boa mesmo. Vamos lá agora, vamos lá agora. Aí Josué: não. Quem que manda? Quem que manda? Vamos consultar Deus, que hora que vai ser, como que a gente vai fazer, como que a gente vai conduzir. Daí a Bíblia nos diz que agora tem um obstáculo. Pergunte qual? O Rio Jordão, um dos rios mais fundos daquele tempo, um rio que a Bíblia nos diz, pelos estudos, que chegava a uma profundidade maior do que eu tenho só 1,68, era uma profundidade muito grande. E aí a Bíblia nos diz que era uma profundidade altíssima. O povo se atemorizou. Espera aí, Josué, a gente vai conquistar a terra prometida, mas como que isso vai acontecer se tem um rio na nossa frente? Aí Josué, eu imagino ele olhando para aquele rio, olhando para o povo: eu conheço essa história, eu já vi isso acontecer. Eu já vi o mar vermelho, eu já vi o mar, eu já vi algo acontecer, já vi milagres acontecer. Aí a Bíblia nos diz que o Rio Jordão se abre. Alguns pregadores dizem que o povo passa com a água nos joelhos. Mentira.
Tem alguns pregadores que dizem, o povo passou e a água ia crescendo até o peito. Mentira. A Bíblia nos diz que o rio, eles passam em seco. Tem terra seca ainda para você pisar. Ainda tem muitos milagres para você ver no meio do deserto. E a Bíblia vai nos dizer que o rio o povo passa em seco. Só que aí agora tem um outro desafio. Outro desafio, irmão Eliseu. Mas não era só o rio. A cidade era murada. E não era um muro, uma parede desse tamanho. Era uma ruína perfeitamente fechada. Era tipo uma arena. Estudiosos dizem que era comparada a um estádio de futebol gigantesco. Aí agora o povo se pergunta, o povo murmurador, que é o povo de Israel, que além de ser um povo reclamão, é um povo enjoado, só sabe reclamar. Já viu gente assim? Que não pode estar sol, que reclama, não pode estar frio, que reclama. Ai, só tem arroz com feijão, reclama. Ai, só tem isso, reclama. Não tem isso e reclama. O que vai acontecer agora, irmão Eliseu? Agora vocês vão marchar. Marchar, irmão Eliseu? Mas eu achei que Deus ia abrir as portas. Não, quem trabalha com Deus tem que trabalhar junto com Deus. Deus só chama a gente ocupada, Deus não chama desocupado e preguiçoso. Deus chama a gente que quer trabalhar. E a Bíblia nos diz que eles rodearam a terra por cerca de 6 dias. Um dia ia lá, completava, ia embora para o arraial. O outro dia, completava o arraial, voltava. Quantos? 6 dias. Só que em um mesmo dia, eles deram 13 voltas. Em um mesmo dia. Durante toda a cidade. Perdão, o total das voltas foram 13. E aí a Bíblia nos diz que no meio dessa volta, no meio do percurso, um anjo aparece para Josué. Josué diz para ele, você é de nós ou você é contra nós? Ele diz, eu estou com vocês. E aí o povo vai e marcha, e agora, eles estão marchando, mas agora vem a parte da ação, eles só estão caminhando com Jesus, obedecendo a lei de Deus, só que agora tem uma ação. O que é para fazer, irmão Eliseu? Agora vocês vão pegar a trombeta e vão tocar. Toca a trombeta, é isso aí. Enquanto você ainda não chegou na terra prometida, continua cantando. Enquanto você não chegou na terra prometida, continua obedecendo. Enquanto você não chegou na terra prometida, continua sendo fiel no pouco, que Ele é fiel para te recompensar. Presta atenção nisso aqui, escute. Aí a Bíblia nos diz que eles invadem Jericó e ganham, eles vencem, possuem a terra agora é deles, terra que mana leite e, só que tinha uma regra. Eu gosto muito de Deus, porque Deus ele é muito categórico naquilo que Ele diz. Quando Ele olha para alguém, para uma irmã, não sei se vocês já viram isso, mas tem irmãs. Estou dando um exemplo que eu já vi. Irmãs, exceção, que Deus olha para ela e diz, minha filha, você não usa calça. O dia que você usa calça, o trem vai ficar feio, não é assim? Alguém já viu isso acontecer? Eu conheci um pastor que até para jogar bola, é tio dela, da minha esposa, até para jogar bola era é um negócio dele com Deus, irmão. Às vezes está muito calor, não tem como não, tem que ser uma bermuda, irmão. Eu não consigo, já tentei. É uma exceção. Tem particularidade do teu ministério que Deus vai revelar só para você, e é só para você, irmão. Só que tem coisas que não tem essa de é para um, é para outro, é para todo mundo. Deus disse para o povo, vocês vão conseguir a terra, mas não é para pegar nada dela. Não pega ouro, nem prata, nem nada. Por quê? Porque aquilo lá era oferta para Deus, era de Deus. Não era do povo. Vocês vão conquistar a terra, já é de vocês, já prometi, já cumpri. Pelo amor de Deus, não pega no ouro. Só que no meio do percurso, aqui eu entro no tema da mensagem.
No meio do percurso, um camarada chamado Acã, apaixonado pelo um ouro. Quem já viu ouro na sua frente? Já ouro de verdade, assim. Aquele ouro que brilha no seu rosto e fala assim, rapaz, eu queria que minha casa fosse de ouro. Eu queria um carro de ouro, que é muito bonito. Aquele irmão que ele gosta muito de esbanjar, que é tudo para ele. Ele pega uma capa, pega o ouro e leva para casa. Ele leva para... O que Deus pediu? E o que ele faz? Irmão, se Deus já disse para você alguma coisa, pelo amor de Deus, obedece. E sabe qual que é o pior? Porque ele leva para casa e continuou tudo bem, não aconteceu mais nada. Estava tudo certo, tudo bem. Só que a família dele sabia e encobertou o pecado. A família dele viu, irmão, e encobertou o pecado. A família dele viu tudo aquilo e viu ele guardando debaixo do arraial. Agora tem mais outro desafio. O desafio agora é a cidade de Ai. Repita comigo, outro desafio. Porque tem que marchar. Eles chegam na cidade de Ai, e eu acho tão incrível essa parte aqui, por quê? Por causa que agora a soberba contaminou a cabeça do povo. O povo venceu. Agora dá para vencer com 35 soldados. A gente já venceu essa guerra, agora eu consigo. É aquela pessoa que Deus deu estrutura, Deus entregou o dom de falar, Deus deu a unção, aí ele chega em qualquer altar e ele acha que pelo grito ele pode conseguir. Ele acha que porque tem pessoas no mesmo lugar que precisam de uma unção poderosa, e Deus dá, o pior é que Deus dá, ele acha que ele pode conseguir tudo no grito, sem Deus ter dito. Ele pode fazer sozinho. Então eu consigo chegar em qualquer congregação e eu faço acontecer. Não preciso de Deus, eu faço acontecer. Eu consigo ganhar almas. Nananina, não. Todo o desafio que você tem que ir, Deus precisa estar contigo. Cutuca o irmão do seu lado e diz para ele assim: não vai sem Deus não. É perigoso. Presta atenção, eu estou encerrando. Aí a Bíblia nos diz que eles olham para Josué e falam assim: Josué, capítulo de número 7 de Josué, vamos com 35 mil homens. 35 mil homens está ótimo. Vamos lá e vamos conseguir derrubar a cidade de Ai. Ela é pequena, é fácil, a gente vai conseguir com a força do braço. A gente vai conseguir. E eles vão. Irmão, a derrota foi feia, viu? Foi tipo Brasil e Alemanha, 7 contra 1. E todos os 35 mil morreram. Todos os 35 mil por causa do pecado. 35 mil homens morreram por causa que um homem não quis obedecer uma ordem categórica vinda de Deus. E agora a cara de Josué, eu sou muito infantil, porque eu fico imaginando a cara de Josué. Ué, o que aconteceu? A gente com um exército gigantesco desse, a gente não conseguiu vencer. Como é que eu vou olhar e vou falar com Deus, eu vou ver o que está acontecendo, eu preciso falar com Deus. E aí ele olha para o céu, começa a orar, começa a jejuar, e Deus responde: tem um pecado no meio do arraial. Imagina o Josué olhando para o lado: como assim pecado? Como assim, meu Deus? Como assim? Tem um pecado no meio do arraial. E a notícia foi anunciada por todo Israel. Tem um pecado no meio do arraial. Só que ninguém confessou. Ninguém confessou. Só que aí agora precisa tirar a certeza. Hoje
dotados pela unção de revelação que podem revelar. Naquela época eles tiravam sortes, tiravam, cuidado, para ver o que tinha acontecido. Passou por uma família, não. Passou por outra, passou por outra, passou por outra, chegou em Acã, achei o pecado. Só que olhando esse texto, irmão, e agora eu preciso com muito temor que você olhe comigo nesse texto. A Bíblia nos diz que agora tem uma reunião, e no meio de todo esse percurso, no capítulo de número 7, mesmo sendo descoberto, Acã tem uma oportunidade de se arrepender. Acã tem uma oportunidade de mudar a sua história. Acã tem uma oportunidade de olhar para trás e recomeçar. Acã tem uma oportunidade de dizer: eu errei, eu preciso me converter de novo. Acã tem uma oportunidade de dizer: eu pequei, eu peguei o que não era para pegar, eu desobedeci a Deus e a minha família me acobertou. Só que ele abriu o peito e disse: ninguém vai encontrar, ninguém sabe aonde eu escondi. O dado pode até ter dito que fui eu, mas ninguém vai achar o ouro. Só que Deus disse até onde é que estava o ouro. Só que, sabe qual que é o problema? Ele morre sem confessar, achando que ninguém ia saber onde é que estava. Sabe o que é isso? Deus me falava no meu coração enquanto eu trabalhava. Deus estava dizendo no meu coração o seguinte: se você tem uma fé fingida, se você não é tão pentecostal como gostaria, se você não é tão cheio de Deus como gostaria, para de aparentar uma fé falsa e seja verdadeiro com aquilo que você é. É melhor você ser frio e mudar, pedir uma direção de Deus, do que você ser morno, não decidir aquilo que você é e você ainda ir para o inferno. Deus está dizendo: eu vou entrar no arraial e eu vou descobrir. Acã viu o ouro, cobiçou e quis. Eva olhou para o fruto, cobiçou e quis. Saul olhou para o povo e quis a popularidade. Davi olhou para Batseba e disse: eu quero essa mulher. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O ponto-chave que Deus falava no meu coração, e eu já encerro, porque até aqui é onde Deus me deu a direção. Seu problema é a mentira. Para com a mentira. Porque tem muita gente que é muito boa, irmão, muita gente que serve e tal, mas gosta de uma mentira. A língua parece que gosta se não contar uma mentira no dia. Às vezes o problema é a fofoca. Tudo aquilo que sai da nossa boca nós pagaremos. Só que sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente olha um pecado. A igreja do Brasil, do mundo inteiro virou isso. A gente olha um pecado de adultério e a gente olha para um mentiroso, e o mentiroso é um pecado menor. Para Deus é tudo pecado e vai para o inferno se Deus voltar. A fronteira do pecado chega um momento que não dá mais para esconder. Às vezes parece brincadeira, mas tem quantos homens, às vezes obreiros da casa do Senhor, viciados no pecado da masturbação, pornografia, tem destruído casais. Para com isso, irmão, para de sujar sua vida. Você tem uma esposa linda do seu lado. Para de falar mal do seu pastor e vai orar por ele. Você não sabe a batalha que ele tem. Sabe o que está na hora? Está na hora da gente se levantar como uma igreja corajosa
muito medo quando chega aquela parte. Examine-se o homem a si mesmo. Coma do pão e beba desse cálice. Tem igrejas que o pastor fala assim: levanta a mão se você está em pecado e você quer cear, tem alguém te acusando. Você quer cear, eu sou o primeiro. Eu sou humano igual você. Eu tenho muitas coisas para melhorar. Tenho muitas coisas que dentro de mim ainda são difíceis. Mas o Espírito Santo de Deus nos alerta nessa noite. É hora de cortar. Agora está pequeno, mas uma hora vai ficar grande. E quando fica grande, fica perigoso, fica complicado. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que abraça, não uma igreja que execra. Acã morreu. E a sua família também morreu. Você não precisa perder seu casamento. Você não precisa abandonar o ministério. Você não precisa abandonar a fé. Ele já foi na cruz do Calvário para pagar um alto preço. O preço já foi pago. É hora de deixar aquilo que te atormentava, pegar a sua cruz e siga livre. Caminhe para os pés do Senhor. O mais alto que você pode chegar é aos pés de Deus. Quero convidar você para se colocar de pé. Com a permissão da pastora, eu quero pedir que a minha irmã louve um hino, prepara um hino ali para louvar. Pode louvar, pastor? Enquanto ela louva, eu vou fazer aquilo que o Senhor me falou a semana inteira, desde quando o pastor Breno me chamou para ministrar. E eu não vou ficar repetindo, porque a bênção, eu aprendi que quando a bênção é muito grande, não dá para você ficar repetindo muito. Eu quero convidar aqui na frente, com muito carinho, com todo respeito, eu quero convidar você aqui à frente. Você que diz assim como eu sou o primeiro, Eliseu. Tem uma área da minha vida que você não sabe. Estou precisando que Deus entra com uma intervenção, senão eu não vou conseguir. Eu estou caminhando na fé, Eliseu, só que ainda tem uma área na minha vida que eu preciso vencer. Ninguém vai te perguntar o que é, ninguém vai te perguntar o que foi. Eu só quero orar por você. Enquanto ela se prepara, eu vou repetir só mais uma vez, porque quando a bênção é muito boa, não dá para ficar repetindo. Com muito carinho, ninguém vai te julgar. Convido a pastora para orar para as irmãs, os obreiros.